Did my Lord deliver Daniel, deliver Daniel, deliver Daniel? Did my Lord... Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais esta live. Eu sou o Adolfo Clay e hoje eu quero conversar com vocês sobre coisas que me irritam. De fato, eu sou um cara que eu gosto muito de trocar uma ideia, de brincar, de, sabe assim, fazer piada, tirar onda com a cara do pessoal. Às vezes eu tenho até um jeito grosso, beleza? Então, assim, até quem não está acostumado com o meu jeito de ser, acha um pouco estranho, né? Até quem não está acostumado com o meu jeito de ser, acha um pouco estranho minha postura e de fato ela é estranha, tá? Lembrando também que quem quiser fazer alguma doação via Pix, meu telefone, meu e-mail se encontra na descrição do vídeo dessa live, ou você vai ver aqui, né, meu Pix, tá? E aí eu quero trocar uma ideia com vocês, beleza? Bate-papo tá desativado, cara. Não, pera aí. Deixa eu resolver isso aqui. Desativou aqui. Personalização, inscritos, modo restrição de chat. Não, tá tudo certo aqui. É isso aí. Monetização. Não, tem alguma coisa errada aqui. Né? Então, era pra ser eu. Era pra eu poder comentar aqui. Pronto, foi. Então, quem for chegando na live aí, troca uma ideia, bora trocar uma ideia. E essencialmente é isso. O que eu quero falar com vocês? O que eu quero falar com vocês, essencialmente? Vamos lá, tem 2 minutos de live, pouca gente chegou. Também não compartilhei a live com ninguém, né? Então deixa eu... Salve Teixeira, beleza? Jardim Dias? Não. Tá, Jardim Dias não. Eu passei pelo Esperança e trabalhei no... O lugar que eu tô trabalhando é o Terras do Vale, pô. Tô trampando Terras do Vale. Qual que foi minha rota hoje? Fui pro centro da cidade, peguei uma picareta, mais um cabo de enxada e voltei pro Terras do Vale. E na parte da tarde eu desci embora, passei pelo Vila Esperança e desci para casa. Né? Não tem nada a ver aqui. Deixa eu só compartilhar a live aqui com o pessoal. E já já eu começo a comentar com vocês sobre coisas que me irritam, tá? E tá sendo uma coisa muito comum, muito comum. É muito comum. Eu sei, não posso obrigar ninguém também a adivinhar o que se passa na minha cabeça. Deixa eu ver aqui, era para eu estar como ao vivo aqui. Tá. Graças a Deus eu tô trabalhando, né? Graças a Deus. Até tava conversando com um parceiro meu aqui pra Corsário. Corsário. Salve, Braduco. Pronto, deixa eu só pegar aqui minha live e compartilhar com os parceiros meus. Pronto, tô aqui. Tem 2 pessoas me assistindo. Vamos compartilhar a live. Cara, eu detesto essa coisa de YouTube, mano, porque cada hora eles mudam o negócio, né? Isso aí. Bom, vamos trocar uma ideia sobre isso. Já compartilhei. E vamos lá. Coisas que me irritam. Primeira coisa, pergunta idiota. Eu acho que tem coisas que eu particularmente não precisaria estar respondendo, a pessoa mesma consegue se responder, mas não tem problema, a gente responde com carinho, com amor. Mas tem aquelas pessoas que acham que a gente é uma muleta. Então tem aquele cara que ele chega pra você
ele chega para você para te pedir informação e o que que ele vai fazer? Ele vai te usar como uma muleta. Ele acha que você é uma muleta que serve aos interesses dele. E eu acho isso um tanto perigoso, tá? Né? Eu acho isso um tanto perigoso. Eu só estou regulando um negócio aqui. Salve, Braducos. Quem quiser também peço que quem puder se tornar membro do canal aí se torna membro aí a partir de R$ 2,99, tá? Vamos no campo de batalha, beleza? Vamos nesse campo de batalha, nessa correria. Salve, Bradock, arquibancada, pirataria. Aí sim, hein? Aí sim, valeu, Bradocoso, tamo junto, cara. Salve, Macedão. Ah, o Macedão tá aí. Salve, Macedão. E tem coisas tem coisas que são simples, sabe? Então a gente acaba ajudando as pessoas. Só que tem aquele cara que ele vem, te pergunta uma coisa, te pergunta outra, te pergunta. Ele só vive te perguntando. Ele por ele mesmo, ele não para estudar. Ele quer que você estude por ele. Então isso é uma das coisas que me irritam. Mas tem um bagulho que me irrita demais, é assim, ó. Tava conversando com o Macedo. Eu tive que bloquear um cara aqui do canal. Eu bloqueei um cara aqui no canal também. Eu tive que bloquear um. Não só bloquear um cara, mas eu tive que bloquear um monte de gente. Mas eu tive que bloquear algumas pessoas. Por que motivo? Cara, vamos lá. Eu me sento aqui e eu gravo um vídeo falando sobre educação. Eu venho e gravo um vídeo falando sobre grego. Eu venho e gravo um vídeo falando sobre hebraico. Eu venho e gravo um vídeo falando sobre, sei lá, profecia. Gravo um vídeo falando sobre qualquer coisa. E aí o desgramado, vem e chega e me chama assim, de herege. O cara chega e me chama de herege por causa da igreja que eu frequento. Né? O cara vem e fala assim, não, mas e Ellen White? Mas e Ellen White? Tá ligado? Tipo, tá. Se eu fosse um cara que nesse canal, Corsário ou Clair, eu ficasse fazendo apologia da minha denominação, eu ficasse falando disso, daquilo, ok, eu não ia me irritar com isso. Por quê? Porque é esse público que eu estaria trazendo para o canal. Então eu estaria me envolvendo nessas discussões. O problema é que eu estudo grego, eu estudo hebraico, hebraico não muito, mas eu tenho minhas pesquisas em hebraico, tenho meus estudos de grego, tenho minhas pesquisas em latim, faço meu corre em inglês, faço meu corre em francês, tento fazer o que eu puder para trazer um conteúdo não de qualidade, mas um conteúdo que eu ache legal para vocês. E muita gente gosta. Só que aí o desgraçado vem e comenta assim, é um entre mil, mas vem um desgramado e fala assim, mas e Ellen White? Porra, mano. Se eu quisesse falar de Ellen White aqui, eu falaria, mas eu não falo. O máximo que eu posso fazer, que de vez em quando eu faço, foi uma brincadeira, uma zoeira que eu mesmo fiz. Eu tô no meu lugar de fala. Que eu falei, nossa senhora, White tenha misericórdia dessas pessoas. Né? Eu comentando lá um herege qualquer e eu fiz esse tom de ironia. Mas não é local aqui. Inclusive eu tenho amigos adventistas que eu tenho que chegar aqui no meu canal e falar, meu, para de falar de adventismo. Para de se prender a isso. Não se prenda a isso. Né? Aí alguns entendem e bola pra frente. Outros eu já falo, mano, nem inscreve no canal, se inscreve lá no Lei Pirata Barra. Se você quer saber minha posição sobre adventismo, se você quer saber o que eu penso sobre Ellen White, se você quer qualquer coisa, irmão, sobre adventismo, se você gosta de treta adventista, por favor, se inscreve no canal Lei Pirata Barra. Pergunta lá. Se você vê eu com a touquinha vermelha, eu com o chapéuzinho. O chapéu do Corsário eu vou deixar mais pro Barbarrala mesmo. Vou deixar o chapéu do Corsário pro Barbarrala, mais específico para isso. Se você vê eu dessa postura, beleza, pergunta que eu vou responder com carinho. Mas se eu tiver aqui, sentado, zoando, falando sobre qualquer coisa, esquece isso. Por quê? Não é minha área, mano. Não é minha área. Se você quer saber de Ellen White, pergunta pro pastor da igreja adventista mais próximo da sua casa. Procura um canal de alguém que goste de tratar desse tema. Por favor, faz isso. Mas não me enche o saco. Não me enche o saco.
Ah, mas por que, Adolfo? Você não é adventista? Eu sou. Você não crê em Ellen White? Creio. Mas não é minha área, pô. Não é minha área. Quer dizer que agora, por exemplo, vamos supor, eu gosto bastante de assistir, por exemplo, eu tenho visto muita coisa sobre moto. Agora, só porque eu tenho visto coisa sobre moto, eu sou obrigado a vir aqui no canal do YouTube falar de moto pra vocês? Eu sou obrigado? Não. Né? Eu trampo de pedreiro, eu sou obrigado a vir explicar pra vocês os detalhes da minha profissão aqui? Não. E por que calhas d'água você quer que eu venha e explique sobre Ellen White? Hã? Entendeu? Então, são coisas que me irritam. Até peço pros caras, né? E um outro bagulho que me irrita é que eu tô aqui no meu canal, que esse canal eu construí o canal aqui ele é construído e não é um vídeo, não é 2 vídeos, não é 10 vídeos, não é 100 vídeos. São 2.000 vídeos, eu posso colocar 2.000 vídeos, são 1.900 e lá vai pancada de vídeos falando de grego, de crítica textual, falando de história, falando de Império Romano, falando de teologia, falando alguma besteira ou outra, né, alguma zoeira ou outra, fazendo live aqui, e zero apologia à minha igreja, zero. Talvez eu acho que você pode encontrar algum vídeo de algum momento, mas zero. Se eu ver, eu removo o vídeo e coloco em outro canal. Então eu não construí esse canal, essa caminhada aqui, em cima da minha fé. Eu não construí esse canal em cima da minha fé. E eu não construí esse canal numa perspectiva apologética, né? Apologética. Não construí nessa perspectiva, não construí, entendeu? Não, não. E então o que acontece? Eu não aceito e eu não consigo entender por que pessoas vêm me encher o saco sobre adventismo. Ou me perguntar. Não, me perguntar, tudo bem. Me pergunta em off que eu respondo. Eu vou ser sincero, eu sou de 27º dia, guardo o sábado. Descanso no sábado. Fico em paz no sábado. Quantas vezes vocês me viram defendendo o sábado aqui? Vai lá, em 2.000 vídeos. 2.000 vídeos. Quantos? Quantos vídeos vocês me viram aqui convidando você a ir para minha igreja? Quantos? Vamos lá. De 2.000 vídeos, quantos? Em live, seja vídeo, em lives. Vai, me diz. Eu quero que vocês me respondam aqui. Quem tá aqui desde 2016, quem tá aqui desde 2017. Então, se tem uma coisa que eu não aceito, é isso. Inclusive o Macedão colocou, Adolfo, tem uma pergunta aqui que não é sobre Ellen White. Eu tinha achado que era sobre Ellen White, porque eu não tinha visto não. Eu falei, não, mano, essa pergunta não tem nada a ver com Ellen White. Por que você não perguntou lá? Não, é porque eu perguntei. Eu falei, não, você colocou Ellen White, eu já automaticamente já descartei. Por quê? O canal aqui, eu construí ele, a caminhada dele é o quê? Qual que é a minha postura aqui? Falar de grego, crítica textual. Falar de teologia, falar de tradução bíblica. Falar, sei lá, de exegese, hermenêutica, né, eclesiologia, construção eclesiástica. Né? A gente fala sobre tudo isso. Sabe? E por que eu construo dessa forma? Porque eu sou assim, cara. Vamos lá. Em cima da minha mesa. Em cima da minha mesa. Aqui. Em cima da minha mesa. O que você vai encontrar? O que você vai encontrar? Pelo menos uns 10 dicionários de grego, pelo menos uns 3 Novos Testamentos gregos, uma Bíblia em latim, uma Vulgata Latina, pelo menos 4 dicionários de hebraico, 5 dicionários de hebraico, interlinear, Bíblia hebraica. Você vai encontrar concordância hebraica, você vai encontrar léxico da Septuaginta, você vai encontrar a Septuaginta aqui, você vai encontrar a Bíblia em português, você vai encontrar a Bíblia em inglês, você vai encontrar tudo. Vai encontrar 2 livros sobre o Império Romano. 2 livros sobre o Império Romano aqui no meu canal. Vocês vão encontrar. Vocês vão encontrar, Guglielmo Ferreiro, A Ruína e a Civilização da Cidade Antiga. Considerações sobre as causas e as grandezas do Império Romano, Montesquieu. Cara, que leitura fascinante. Aí, eu tô de boa no meu canal aqui. E o filho da puta vem e me fala assim, mas e Ellen White? Entendeu? O filho da puta vem e me pergunta sobre Ellen White.
Mano, é a coisa mais idiota que você pode fazer essa pergunta pra mim. Aqui, neste momento. A pergunta mais besta que você pode fazer. Deixa eu colocar meu cachorro pra fora. Entenderam? É a coisa mais idiota. Nossa, Adolfo, mas você tá sendo muito sem educação. Foda-se. Eu tenho que ser. Por quê? Se eu deixar isso acontecer, se eu for, não sei o quê, eu deixo de falar dos assuntos que eu gosto de falar para ter que estudar um assunto que não me interessa muito, que é Ellen White. E quando eu disse que não me interessa muito, é porque já existem pessoas que gostam de estudar, que gostam de falar. Você vai ter toneladas de canal na internet que adoram defender Ellen White. Eu não preciso fazer esse papel. Esse papel não é meu aqui na internet. Não é a minha luta. Agora, tem uma coisa que eu vim e que me incomoda bastante, e eu gosto de compartilhar com vocês, é a Bíblia Sagrada. Se ela é confiável ou se ela não é. Pô, vamos lá. Tem ateu atacando a Bíblia. Você tem um monte de teorias aí atacando a Bíblia. Você tem um monte de gente falando que a Bíblia foi adulterada, que a Bíblia não sei o que e tal. E eu gosto, e essas perguntas elas são relevantes para mim. Por quê? Para mim, regra de fé é Bíblia. Por mais que eu ache que a Bíblia por si mesma não se responde, e que a gente necessita de outros livros para explicar a Bíblia, né? Você precisa de contexto histórico, contexto cultural, você precisa de pano de fundo religioso, né? Então, por exemplo, entender o judaísmo ajuda a compreender o cristianismo do primeiro século. Então, essas discussões eu acho que elas ajudam a explicar a Bíblia em si, alguns acontecimentos, entendeu? Então, eu acho extremamente importante. Só que, se eu for na onda de algumas pessoas e que dá visualização, não vou dizer para você que não dá, se eu começar a gravar vídeo falando de Ellen White, defendendo Ellen White, vou ter muita visualização. Só que não é o que eu quero fazer. Isso não me incomoda. Isso não me incomoda. Isso não me incomoda. Falar de Ellen White não me incomoda. Não é algo que, pô, mano, eu vim para fazer isso. Eu vim para fazer. Não. Agora, grego, pô, cara, vocês não têm noção do prazer que eu sinto de falar de grego. Salve, Jedazão. Vocês não têm noção do prazer que eu sinto de falar de grego aqui. De compartilhar, sei lá, um estudo sobre crítica textual. Vocês não têm noção. Aí, vem o desgramado e me pergunta: e Ellen White? E Ellen White? Lá vem o herege adventista. Lá vem o herege adventista. Você vem com as suas heresias. Vai pra puta que o pariu, cara. Vai pra puta que o pariu você que assiste essa live. Que pensa assim. Eu peço perdão pelo Claudinei, peço perdão pelo Bradocuso, pelo Macedo, pelo Jedi. Vocês não precisavam estar ouvindo isso. De fato. Vocês não precisavam estar ouvindo isso. Porque vocês já estão acostumados. Cara, a gente chega lá no grupo, a gente zoa de tudo, mano. O grupo dos apoiadores. O grupo dos apoiadores, gente. O grupo dos apoiadores. Lá os caras falando em alemão. Os caras falando em alemão. Né? A gente fazendo mó zoeira lá no grupo lá, cara. Entendeu? E por que isso acontece? Porque os caras entendem a pegada da coisa. Adicionei alguns irmãos de igreja, da minha igreja e falei, ó, esquece esse tema. Esquece esses temas. Aqui a gente vai discutir outras coisas. E por que eu preciso fazer isso? Para manter minha sanidade mental. Veja que eu já sou meio maluco. Se eu não manter a minha sanidade mental em dia, aí o bagulho fica louco. Por quê? Cara, é loucura ficar discutindo a mesma coisa 500 vezes. Isso eu sei porque eu já participei de grupos apologéticos. Eu participei e acompanho alguns. Eu tô por dentro, eu sei o que rola. Sabe? Eu sei o que rola. Então, assim, se eu não fazer essa abordagem que eu estou dizendo aqui, de simplesmente bloquear, né? Teve um cara que chegou pra mim e todo vídeo, toda vez ele coloca live aqui mesmo, ele não sei que tal pessoa, não sei quem tal pessoa. Beleza, cara, mas minha vida não é falar mal dessas pessoas.
Vide pastora Nadir e Romilson Ferreira. Minha vida não é falar mal desse. Mas, cara, toda live que eu tô aqui, o cara comenta. Aí, beleza. Toda conversa que ele vem conversar comigo, 90% das vezes, o cara vem falar de Romilson Ferreira ou de pastora Nadir. E eu tô pouco me lixando pra essas duas pessoas. Eu comento de vez em quando porque ou é pra zoar ou é pra fazer alguma coisa, mas não é algo que eu deva fazer isso sempre. Beleza. Aí, do nada, o cara me manda um texto escrito. E eu olho e falo, pô, mano. Simplesmente falo, cara, não dá pra conversar com esse maluco. Não dá. É um cara muito educado, é um cara muito gente boa. Eu falei, não dá pra conversar com esse maluco. Eu falei, mano, só me bloqueia, apaga esse número e finge que eu não existo. Só isso. Aí você fala, mas por que, Adolfo? Por que você tem que fazer isso, cara? Porque toda vez que eu olho pra algumas pessoas, eu tenho que simplesmente bloquear elas. Porque não tem como, cara. Não tem como, não tem diálogo. Né? Eu tô preocupado em estudar grego, crítica textual, eu tenho grupo de latim, eu tô em grupo de hebraico, eu tô em grupo de grego, eu tô em grupo de professores de sistema educacional brasileiro. E o filho da puta vai me encher o saco sobre Ellen White, mano. Tá ligado? Não. Ai, mas, professor Adolfo, você não está sendo espiritual. Foda-se, cara. Você quer que eu haja como? Hã? Você quer que eu haja como? Tá? Então, assim, eu defendo Ellen White, eu acredito que Ellen White é uma profetisa, mas eu não vou ficar defendendo aqui. Sabe por quê? Eu vou pegar um livro aqui. Top, mano. Aqui, ó. Poucos livros eu indico de Ellen White aqui. Teve um que eu indiquei que é o Grande Conflito, porque ele trata muito do período da reforma. E é um vídeo bem antigo meu, lá de 2016. Vai lá. Lá em 2016 tem um vídeo meu em que eu menciono o Grande Conflito para estudar sobre a história da igreja. E por que eu não falo muito de profecia aqui no canal? Por quê? Porque a linha de interpretação profética que eu sigo é uma. Eu sei que vocês têm outra, eu também não sou especialista na área, então não há necessidade de eu também ficar me aprofundando. Mas vamos lá. Tem um livro aqui, ó, chamado Conselhos sobre Escola Sabatina. É um compilado de vários escritos de Ellen White. Sabe o que ela sempre fala aqui? Sabe o que ela sempre fala aqui? Estude a Bíblia. A Bíblia. A Bíblia, cara. A cada página, ela pelo menos menciona 2 vezes. Estudem a Bíblia. Um professor estuda a Bíblia. Tá, se a Ellen White me mandou estudar a Bíblia, por que calhas d'água eu tenho que ficar toda hora vindo falar dela? Eu não preciso. Eu não construí minha carreira em cima disso. Querem saber sobre a Ellen White? Por favor, se inscrevam no canal do Lei Pirata // Lá eu tratarei dos pormenores, qualquer dúvida que você tiver. Mas aqui não, cara. Aqui não. Você é adventista? Beleza, seja muito bem-vindo ao canal. Mas me faça perguntas relacionadas à Bíblia. Fale de Bíblia. Quer falar de teologia? Fale de teologia. Mas não venha querer ficar me empurrando ou me forçando a querer que eu fale de uma coisa que eu já falo em outro canal. Eu gosto de falar sobre adventismo. Eu amo falar sobre adventismo, mas em outro canal. Em outro momento. Em um momento em que eu tô com espírito, assim. Quando eu tô em paz. Ou quando eu tô muito puto. Quando eu tô muito puto. Eu até pensei e falei, eu vou fazer essa live lá no meu canal do Lei Pirata // Não. Tenho que vir gravar esse vídeo aqui. Salve, Brandão. Salve, Brandão. Ó, o Brandão tá aqui na live, aqui, ó. Brandão. E aí, Brandão, já? Como é que tá lá o 666 do Martini Pozella? Me reclamaram comigo. Falaram, não é Pozella, Adolfo. Não é Pozella, é Pozella. É herege do mesmo jeito. Fala besteira do mesmo jeito. Fala besteira do mesmo jeito. Entendeu? Fala besteira do mesmo jeito. E vamos fazer o quê? Sem choro, nem vela. Sem choro, nem vela. Entendeu? Brandão, cara, ó, Brandão, cara, Brandão, meu amigo Brandão. Já tivemos discussões políticas. Já tivemos discussões políticas. Já trocamos ideias sobre política. Né? Já trocamos ideias sobre vários temas. Discordo dele em algumas questões. Mas ó, hebraísta de primeira. Não só hebraísta. Estudante de inglês, fala inglês fluentemente. Então, hebraísta, manja de inglês, alguma coisa de alemão, sabe alguma coisa de alemão,
né? O cara estuda mandarim. Aí, você vai lá no canal do Brandão, você vai ficar perguntando qual que é a igreja dele? Não. Ó, mano, aprende com hebraico com ele. Anota os livros que ele diz, né? Eu vou lá no canal do Brandão lá pra ficar xingando ele. Ah, mano, vai catar coquinho, mano. Se você não tá afim de contribuir com a pessoa, não enche o saco dela. Eu sigo uma frase, até sempre falo com a minha esposa, que é assim: sai da frente ou encosta. Sai da frente ou encosta. Então, o que, que essa filosofia quer dizer? Sai da frente ou encosta. Por exemplo, aí, ó, o Brandão tá treinando Krav Maga, rapaz. O Brandão tá treinando Krav Maga. Salve, Franciscão, beleza? Krav Maga, mano. Brandão pra Krav Maga. Pá, pá. O que, que significa a expressão sai da frente ou encosta? Por exemplo, eu tenho uma bis 100 cilindradas que vocês estão me ajudando a consertar. Inclusive, hoje eu consegui colocar o pneu traseiro. Foi R$ 25 para trocar o pneu. E o cara ainda conseguiu furar a câmara de ar porque o borracheiro anterior tinha colocado ela torcida. Na hora que o cara passou a máquina, deu um cortezinho de leve na câmara de ar. Aí o cara remendou lá e era só para trocar o pneu. O cara teve que remendar como se fosse furo. Mas me cobrou 25. Inclusive agradeço aí ao Ricardo Almeida Barbosa, foi o cara que ajudou com a compra do pneu e do gás. O meu gás não acabou ainda, mas o gás extra tá lá porque vocês apoiam o meu canal. Então muito obrigado. Mas eu sigo essa filosofia. Eu pego minha vizinha, mano, e vou. Às vezes eu pego o Dutra com ela. Pego o Dutra aqui. Que todo domingo eu vou para São José dos Campos. Do centro de São José dos Campos eu vou pro centro de Caçapava, no Mercadão. E aí eu tô dirigindo minha bizinha. Que lado que eu dirijo? Eu dirijo do lado direito. Eu dirijo a minha moto do lado direito. Se vir um caminhão a 120 atrás de mim, você acha que eu vou ficar na frente do caminhão? Não, irmão. O que eu faço? Ó, joga a motinha pro lado, que nem seta tá tendo porque a moto tá toda apagada. Joga a motinha pro lado, deixa o caminhão passar e vou atrás dele. Sai da frente ou encosta. Se mesmo eu estando na minha mão, andando a 60, 70 por hora, eu tô certo, mas tem um vindo a 120 atrás, sai da frente ou encosta. Eu não vou atrapalhar a caminhada dele. Eu não sei por que motivos ele tá fazendo essa corrida dele. Tá? E por que eu tô vivo? Porque eu sigo essa filosofia. Sai da frente ou encosta. Muito ajuda quem não atrapalha. Então, por exemplo, eu tô fazendo um trabalho aqui. O Brandão tem o trabalho dele de fazer o hebraico e tal. Editor hebraico. Temos crenças diferentes. Temos opiniões diferentes. Políticas, crenças. Temos histórias diferentes. Né? Mas, vamos lá. Eu vou lá no canal dele para atrapalhar ele? Não, cara. Se eu não for para ajudar, eu também não vou para atrapalhar. Deixa o Brandão fazer o trabalho dele. Deixa o Brandão falar sobre o judaísmo. Eu prefiro muito mais ouvir um Brandão falando sobre judaísmo, sobre hebraico moderno, que eu confio, sobre hebraico bíblico, que eu vou confiar nele, do que ouvir um Lamartine Porcela, do que ouvir um René Kivitz, né? Do que ouvir um René Kivitz. Entendeu? Então, assim, quem muito ajuda, quem não atrapalha. Sai da frente ou encosta. Então, se você não vem para esse canal para me ajudar, seja numa visualização, num comentário ou discordar de mim, se você não vem para isso, nem venha. Se você não vem para ajudar, não vem para falar, olha, irmão, eu discordo de você, Adolfo, discordo de você por causa disso, disso, disso e disso. Bom, cara, quando o cara posta isso, ele me faz estudar mais, ele me dá uma outra visão. E eu fico muito feliz. Agora o cara chega e vem, mas e Ellen White? Porra, mano, tá ligado? Sabe? Sai da frente ou encosta. Meu caminho, minha caminhada aqui é falar de grego, crítica textual, teologia. Nas lives aqui, torrar paciência, né? Colocar apelido em todo mundo, dar ideia para os caras fazerem canal, né? Ó, o Macedo, principalmente o Macedo aí, eu já falei para ele, ó, você tem que fazer aí o Macedão sem quipar. Aí ele já tava lá falando em alemão com o Jedizão lá para fazer a intro do canal em alemão, com tapa-olho, chifre tricorno de plástico. O cara já comprou já deve estar comprando a webcam dele e
e o BM800 pra macetar nos vídeos. Entendeu? Pra macetar nos vídeos. E eu que tô falando pro cara, faz o canal, eu que tô insistindo, né? E aí? E aí, cara, é pra ajudar. Se eu não puder te ajudar, meu irmão, não vou te atrapalhar. A minha ideia é boa. Quantas pessoas começaram a estudar grego, estudar hebraico por influência desse canal? Apologistas. Tinha um amigo meu apologista. Mano, o cara tinha 500 bíblias de estudo. Na hora que ele começou a ver o meu canal, na hora que ele começou a ver minha postura nas tretas e tal, ele olhou e falou, o quê? Minhas bíblias de estudo não servem pra merda nenhuma. Vendeu tudo, meteu tudo no cobre. Tudo, tudo, tudo. Bíblia Dake, Bíblia não sei o que. Ele só manteve a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Tebe, mais umas 3 ou 4 Bíblias lá, uma Bíblia Testemunho de Jeová, que ele gosta muito de debater com o Testemunho de Jeová. Separou lá 5 Bíblias de estudo, o resto ele meteu no cobre e comprou material de grego, de hebraico, de exegese, de hermenêutica. O cara fez isso. Por influência de que canal? Deste canal. Muito por influência desse canal. Porque quando ele viu uma discussão sobre Tagma, ele falou, cara, minhas bíblias de estudo não servem pra merda nenhuma. Entendeu? Sabe? Quantas pessoas falam, nossa, irmão, eu tô com dúvida nisso. Eu vou lá e respondo, eu falo, muito obrigado. Muito obrigado. Não, velho. O cara vendeu, meteu no cobre e vendeu pro primeiro trouxa que apareceu. Porque tem trouxa que compra. Paga R$250, né? Não, se o malucão vendesse por 100, sei lá, 100 contos, se você encontrasse elas por R$100, pô, minha Bíblia Thompson eu paguei 25 na época. 25 da época, na época, né? Paguei R$10 na Bíblia Teb. Paguei R$10 em qual Bíblia? Né? R$10 numa Bíblia de Osablaoi. Sabe assim, eu fui pagando baratinho nas Bíblias que foi aparecendo. Entendeu? Fui pagando baratinho. Agora, cara, pagar R$250 na Bíblia Palavra-Chave, você tá sendo um palhaço, cara. R$300 na Bíblia tal. Você tá sendo um trouxa. Tá sendo um trouxa. Um trouxa dos trouxas. Sabe? Porque você tá gastando dinheiro que você poderia estar investindo em outra questão. Gente, eu esqueci de perguntar, tá? O som está bom? Como é que tá o som aí? Eu quero saber de vocês. O som do computador está bom? Se tiver ruim, não tá ruim porque ninguém falou nada até agora. Tá 100% aqui. Configurações. Áudio desktop, BM800. É isso aí, tá tudo certo aqui. Então é a configuração que eu deixei. Entendeu? Então, é isso. Eu venho alertar vocês sobre erro talvez erro de tradução. Tem um monte de erro de tradução que beneficia não, mas assim, que beneficia determinada linha teológica. Só que eu não comento elas aqui. E sabe por que eu não comento aqui? Porque se vocês verem, ou se as pessoas verem, vai falar assim, nossa, o Adolfo está fazendo apologia para a igreja dele. Então eu nem comento. Tem erro de tradução bíblica que eu nem comento aqui. Eu comento lá no Lei Pirata /Barrala. Eu deixo para comentar lá, porque eu sei, cara, que o pessoal não vai entender e vai levar pro lado apologético. Então eu já deixo, tem assunto de grego que eu tenho que deixar separado para apologético. Entendeu? Tem assunto de grego que eu tenho que deixar lá. Por quê? Porque eu sei que se eu vim falar aqui, por eu ser da igreja que eu sou, por eu ter a linha teológica que eu tenho, os caras vão cair de pau. Entendeu? Então assim, por favor, se você gosta de falar de adventismo, se você gosta de trocar, de ficar debatendo, ficar em círculo, ficar falando de imortalidade da alma, ficar falando de sábado, cara, tem um lugar mais legal para você. Lê Pirata Barbarra. Canal Lê Pirata Barbarra. Se inscrevam lá. Aí, ó, o Brandão comentou o seguinte: vamos montar um tatame onde tava no treino. Aí sim, meu tema é hebraico. Também ninguém vai me ver falando do que eu sigo ou creio. Exato. Ó, o vídeo do Brandão que eu comentei, ele fez um comentário que eu achei interessante, que é um ponto de vista que eu discordo, né? Mas, pô, eu vim aqui, fiz a reação do vídeo, comentei,
né? Falei pro pessoal se inscrever e já era, né? Ó, a palavra-chave é a referência strong que tem tudo na internet. Não, mas tem um dicionáriozinho, cara. Tem um dicionáriozinho bom. O dicionário é próprio dela. A Bíblia da Bíblia Palavra-Chave. Eu só tenho ela por causa do dicionário, cara. E já presenteei muito, tá? Quando a Bíblia Palavra-Chave custava 100 conto, quando você encontrava ela por 100 conto, com frete e tudo, cara, eu presenteei umas 2 pessoas, 2 ou 3, né? Fora alguns que eu falei, ô, cara, compra isso aqui, tá barato, mano. O cara foi lá e comprou, né? Ah, tá bom, o som que precisa parar para começar o hebraico depois de se alfabetizar. Tá bom, som? O que precisa para começar o hebraico depois de se alfabetizar? Primeiro, Alex, você vai se inscrever no canal do Hebraico Desvendado Academia Online. E você vai dizer assim, ó, Capitão Corsário me mandou até aqui. Primeiro ponto, você vai anotar esse nome, ó, tá aqui, tá em cima aqui o canal do cara. Primeiro ponto. Você quer começar a se alfabetizar no hebraico? Primeiro uma gramática, depois uma bíblia hebraica, pode ser interlinear ou a bíblia hebraica, e dicionário de hebraico. Dicionário bom de hebraico, Luiz Alonso Choquel. Mas eu vou indicar para vocês um léxico analítico do hebraico, que é o Benjamin Davidson, da Sociedade da Editora Vida Nova. Isso aí vai te ajudar muito. Vai te ajudar muito. Beleza? Porque o léxico analítico, ele dá... Você lê a palavra no hebraico e ela te dá a forma infinitiva dela. É claro que você vai ter que saber o mínimo de gramática para separar, saber o que é preposição, saber o que é conjunção, para tirar, para poder achar a palavra, se ela está no construto, no absoluto, no nifal, no pual e por aí vai. Então o léxico analítico ele te ajuda muito nisso. Benjamin Davidson, tá? Esse, se tiver 200, 250 reais, vale a pena você comprar. É um dicionário que ele vai servir para você a vida toda. Então, é 250 reais que você gasta, mas que você investe. Beleza? Né? Mas sobre eu não tenho uma defesa apego ou uma defesa, só comentei que como pode sempre ser interpretado. Depois quero saber como você interpreta. Beleza, o Brandão, tá, o Hebraico Desvendado, tá lá no meu canal Lei Pirata /Barrala. Eu gravei um vídeo sobre isso, tá? Tá lá. Tá um vídeo gravado sobre, tá lá, tá? Por isso que eu tava sabendo do tema, eu falei, vou jogar pro Brandão fazer um videozinho. Não, mas eu entendi o que você quis dizer, mas você colocou a posição lá e eu discordo daquela posição aqui, né? Eu acho que é de uma maneira mais abrangente. Na verdade, eu estenderia ela, mas é isso aí. Então seria isso, fechou? Então, por exemplo, eu sinto muito prazer em responder essa pergunta que o Alex fez. Que é uma pergunta inteligente, que é uma pergunta que precisa de direcionamento. Entende? Teve um rapaz que veio, ele veio pedir minha ajuda sobre Mateus 28:19. O que eu fiz? Mandei 6 vídeos meus, para ele sobre o tema. Nem mandei áudio, só mandei 6 vídeos. Falei assim, ó, assiste esses vídeos, anota o que você tiver dúvida, anote o que você tiver dúvida, anote. E aí você faz o seguinte, você anota o que você tiver dúvida e volta para mim as suas dúvidas, beleza? Mas eu tenho certeza que todas as suas dúvidas já foram sanadas nesses 6 vídeos. Tô esperando o cara retornar. Aí ele já queria empurrar Mateus, 1 João 5,7 para mim. Não. Primeiro Mateus 28:19. Depois a gente fala sobre a coma joanina. Uma coisa de cada vez. Eu falei assim para ele. Por quê? A minha intenção é educar a pessoa. É educar a pessoa, é fazer a pessoa aprender a pesquisar. Não adianta nada você vir até mim, querer tirar suas dúvidas em cima de mim, beleza, eu acho justo, mas você não aprender nada. Eu, como professor, eu tenho que me tornar inútil. Como assim inútil? Se você me acompanhou por 6 anos e fala assim, hoje não consigo mais acompanhar Adolfo porque ele não tem mais nada a me passar, eu cumpri minha missão. Eu cumpri minha missão. Entendeu? Eu cumpri minha missão. Entende? Se eu me tornar inútil, vocês não tiverem mais o que aprender comigo, eu cumpri minha missão. Agora, se a pessoa ela insiste em querer falar de Ellen White, coisa que ela já leu ou ela já deve ter visto o vídeo e quer vir saber minha opinião, eu meto um foda-se nela. Entendeu?
Aí eu mando ela lá pro Lepirato Barra. E muito obrigado, Braddock, que tá sempre nas minhas lives. Fire Game, Jedi, Macedão. Macedão tem live minha. Não, a live que eu fiz com ele eu acabei excluindo. Macedão, eu excluí porque eu desci o pau em muita gente que eu não deveria ter descido o pau. Ou deveria ter xingado menos, mas tudo bem. Então, é isso. É isso. Mas, gente, eu não sei quantos estão me assistindo agora, porque como eu estou pelo. Como eu estou aqui pelo pelo OBS. Brandão, depois eu preciso te ensinar a usar o OBS, tá? Como eu estou pelo OBS, eu não tenho a mínima ideia de quantas pessoas estão assistindo aqui, né? Alguém pode me colocar aí quantas pessoas estão assistindo a live? E quem puder fazer alguma doação via Pix, manda aí. Eu só vou beber uma água, pegar um litrão d'água para nós. E aí vocês mandam os comentários aí pra gente trocar uma ideia, fechou? $15? Valeu. Eu vou dar um exemplo. Cara, de uma coisa que eu vi. Que, por exemplo, eu achei a coisa mais idiota que alguém já fez. Vamos pegar um cara que eu gosto demais e vocês gostam também. Vocês gostam também. Rodrigo Silva, teólogo da minha igreja, já foi pastor, não é mais, professor de seminário teológico, bichão, arqueólogo, monstrão, um dos maiores arqueólogos do Brasil, o cara que começou um projeto de construção de um museu, o primeiro museu de arqueologia bíblica da América do Sul, né? Ele por influência dele, junto com a influência dele dentro do NASP, que é a Universidade Hortolândia, né? O NASP é Universidade Adventista Hortolândia, NASP Hortolândia, tem os NASP Engenheiro Coelho também. O cara, monstrão, arqueólogo, tá em várias escavações, tá sempre escrevendo artigo. Cara monstrão. Beleza. Aí, tem um cara que convidou ele para uma live, convidou ele para um podcast. O cara convidou ele para ir lá no podcast dele. Aí o Rodrigo Silva foi. Olha só. Aí o Rodrigo Silva foi. Aí lá no meio do coisa, você tá com o maior arqueólogo, você tá com um dos maiores arqueólogos da atualidade. Você tá com um cara com vasto conhecimento, né? Um cara com vasto conhecimento bíblico, um cara com vasto conhecimento um cara com vasto conhecimento em várias áreas da filosofia, né? Porque a especialidade do Rodrigo Silva é grego e patrística, tá? Ele foi se especializar em arqueologia posteriormente. Então, esse é o Rodrigo Silva. Esse é o cara que eu tô mencionando aqui. Aí, olha só, irmão. Olha a pequenez da mentalidade do espírito de porco. O entrevistador chega e pergunta para ele assim, mas e Ellen White? E Ellen White? Maluco, fala aí, essa não é uma pergunta idiota pra você fazer pra um cara da envergadura do Rodrigo Silva? Cara, se eu tivesse entrevistando o Rodrigo Silva agora, aqui, numa live, num podcast com ele, você acha que eu ia perguntar de Ellen White pra ele, irmão? Sei lá, mano, eu ia perguntar sobre, cara, como é que tá a arqueologia hoje? O que mudou na arqueologia nos últimos 10 anos? Né? O que se descobriu de, sei lá, o que se mudou na interpretação judaica? Né? Porque ele tem uma tese de 500 páginas falando sobre a influência helenística dentro do judaísmo, que é da USP. Eu não vejo ninguém perguntar isso para ele. Tá ligado? Eu não vejo ninguém. Eu não vejo idiota, eu não vejo teólogo, eu não vejo apologista nenhum perguntar isso para ele. Que é a área do cara.
Mas aí você vai lá no canal do Rodrigo Silva, você vê o Rodrigo Silva ter que falar de Ellen White. Tá ligado? Não. Assim, se você não a tem por profeta, tudo bem, é natural, fica o teu critério. Se você não quer entender, acreditar nela como profeta, e eu respeito isso, eu respeito sua opinião. Mas por que você que não crê tem que obrigar, por exemplo, o Rodrigo Silva que crê, a ficar falando disso? O cara com o conhecimento que ele tem. Com o conhecimento que ele tem. É um desperdício. Eu acho um desperdício. E quando eu digo um desperdício você tá com um dos maiores arqueólogos, um dos maiores, tema arqueologia. É um tremendo desperdício você ter um arqueólogo e você fica perguntando coisas que você já sabe a resposta, que você já sabe, que você não quer acreditar, que você não quer entender. Eu acho um absurdo. Então eu olho para isso e eu falo, é um imbecil. Por quê? Você tem um baita entrevistado. É a mesma coisa que eu chegasse aqui e fosse entrevistar Wilson Schoss, que já foi presidente lá da Sociedade Bíblica do Brasil. O cara tem um vasto conhecimento de grego, fez o interlinear do Novo Testamento, o cara traduziu, se eu não me engano, ele traduziu o léxico domínio semântico, ele traduziu a quarta edição revisada, deve ter ajudado na quinta também. E aí eu chegar pro Wilson Schoss e ficar enchendo o saco dele acerca de Lutero, ficar falando, não, Lutero era antissemita, não era? Porra, mano. Eu vou perguntar sobre a Sociedade Bíblica do Brasil, vou perguntar como é que funcionam as coisas, vou trocar uma ideia com o cara, mano. Ah, se eu tiver aqui com o Luiz Saião, cara, eu já chamei o Luiz Saião pra vir aqui, ele não veio. Ele falou, não dá agora, Adolfo, não dá. Eu falei, não, sem problema. Cheguei pro Luiz Saião, imagina eu chegar pro Luiz Saião e ficar perguntando coisa de, sei lá, calvinismo, arminianismo pra ele. O maluco com baita conhecimento de hebraico. O cara que, se eu não me engano, trabalhou no projeto da NVI, ele deve ter trabalhado no projeto da NVI, um cara que trabalhou, fez a tradução, eu nem gosto muito da tradução, a tradução não é contemporânea, sei lá o nome da tradução que ele participou, o pessoal sempre fala que é NVT, o cara trabalhou na NVT, trabalhou na NVI, você acha que eu vou ficar perguntando, sei lá, de coisa da igreja dele, de calvinismo, de arminianismo? Não, cara, é perder o entrevistado. Tá, sei lá, se eu tivesse aqui com Ezequiel Gomes, um outro cara lá, o Smoking da Apologética, o Elias Soares, aí sim, a gente fala sobre imortalidade da alma, a gente fala sobre um monte de coisa. Beleza, porque essa é a área dos caras. Aí tudo bem. Se você perguntar quem é Ellen White pro Ezequiel Gomes, cara, pô, legal, tudo bem. Mas, cara, você ficar perguntando quem é Ellen White ou Ellen White pro Rodrigo Silva é perca de tempo. Pra Wilson Paroski é perca de tempo. A especialidade dos caras é outra e a gente pode aproveitar eles de outra maneira. Agora, se a gente força esses caras a ficarem falando de Ellen White, mano, aí... Cara, tem um parceiro meu que ele passa muito por isso, Sérgio Monteiro. Sérgio Monteiro, o cara lê não sei quantos idiomas antigos, ugarítico, sumério, egípcio, hebraico, um pouco de árabe, aramaico, o cara manja de linguística, o cara é brabo. Aí ele tem que ir lá no vídeo dele ficar falando de Ellen White. Por quê? Porque o povo pergunta. Então não dá, cara. Não dá. É uma baita perdição de tempo, mano. É uma baita perdição de tempo. É? Não, não sei não, o Fire Game. Não tô, de quem que eu tô falando, mano? De quem que eu tô falando? Entendeu? É uma baita perdição de tempo. Inclusive o vídeo meu que eu falei sobre... Não, o vídeo eu mantive. A live que eu falei sobre o Rodrigo Silva aqui, eu joguei lá no Lei Pirata Valhalla. Por quê? Porque é envolvendo... Tá envolvendo mais a questão de igreja, né? Então é isso. Mas bora trocar uma ideia aí, ó. Tem 59, 49 minutos. Nem sei quanto tá de dinheiro. Já será que depositaram uns R$ 1.000 pra mim aí? Vamos ver se já depositaram uns R$ 1.000 pra mim. Vamos ver quem depositou uns R$ 1.000 pra eu. Vamos ver se alguém já depositou uns R$ 1.000 pra mim. Vamos ver se tem algum apoiador do canal aí. Cara, eu achei. Vou lá trocar o pneu, vai ser uns R$ 20. Quinzão, né? Só pra trocar o pneu, os caras cobraram 25, você é louco. Imagina se o pneu fura.
Não. 0 de din-din. Só porque eu tô falando de Ellen White. Né? Até falei pro Macedão. Macedão, não me... se você for me perguntar sobre Ellen White, você menciona ele. Se não for perguntar, pode mandar abraço. Fim de mês é osso. Não, eu tô ligado. E você ainda tem que comprar seu BM800, né, irmão? Subiu o preço, tá? Subiu o preço dos BM800. A C920 eu não sei não, nem é sempre que tá lá ou não. Ah, inclusive, conversando o Bradocoso, percebe que a live tá mais focada? É a webcam que eu tô utilizando. A outra C920 que eu tenho, ela fica desfocada no OBS. Essa aqui ela já não fica, ó. Você pode ver que ela não fica desfocada, ó. Né? Ó, dá até pra usar assim, mas eu prefiro trabalhar com ela desse jeito aqui, né? E então, é isso. Macedão, 3 motivos porque a ACF é top. Porque toda vez que eu vou conferir ela, seja no grego ou no hebraico, 99% das vezes ela tá certa. São raras as vezes que eu olho para ela e digo, a outra tradução tá errada, ou ela está errada, ou a outra tradução é possível. Então assim, primeiro motivo, sempre ela tá mais certa do que as outras. É o primeiro grande motivo. Segundo, que a linguagem dela é de boa. Tá? Então assim, é uma Bíblia fácil de ler. Muitos falam que não, né? Mas é uma Bíblia fácil de ler. Falam, a CF é difícil. Cara, isso é um mito, é uma mentira. A CF é uma Bíblia tranquila. Tem Bíblias muito mais difíceis de você ler do que a CF. Então é uma Bíblia tranquila de se ler. E o terceiro motivo, cara, é porque assim, a filosofia por trás dos tradutores dela. Você olha para a CF ela é publicada pela Trinitariana. Então a Trinitariana só publica a CF. King James, ACF, Reina Valera, tá traduzindo uma Bíblia para o francês, ACF. Então o que acontece? Ela é uma tradução que os caras, todo esforço que eles têm é para melhoria da ACF. Entendeu? Eles têm uma tradução, ó, essa é a tradução, andai por ela. Entende? Então, esses são os 3 motivos que me fazem gostar da ACF. Ela sempre está mais correta, ela não é perfeita, mas ela sempre está mais correta. O segundo motivo é porque eu até esqueci. E o terceiro é esse. Essa é a tradução, vamos correr por ela. Porque, cara, você pega aí essas traduções de editoras, ó, a própria Sociedade Bíblica do Brasil, a Sociedade Bíblica do Brasil lançou NTLH, revista atualizada. Aí atualizou a revista atualizada, virou Nova Almeida atualizada. A NTLH se tornou a nova tradução linguagem de hoje, né? Você tem a linguagem de hoje, Bíblia na linguagem de hoje, nova tradução linguagem de hoje. Então, você tinha a revista corrigida, agora já é a nova revista corrigida de 2009. Então, assim, a própria Sociedade Bíblica do Brasil, ela tem 3 traduções, pelo menos, diferentes, que ela divulga. A Trinitariana não, é uma só. Você pega as outras editoras, elas todo mês elas estão lançando uma tradução diferente. Todo mês elas estão lançando uma tradução diferente. Todo mês. Entendeu? A Trinitariana não. É King James, é a revista corrigida, nova a corrigida fiel, e ponto. Então é uma Bíblia que eu confio, que eu acho interessante, né? É isso, seria isso. Eu falei 3 motivos ou só 2? Não sei se eu falei 3 ou 2. O Bradock falou, eu gosto do seu canal, que aqui a gente pode comentar tudo, grego, crítica textual, red pill e até terra plana. É isso aí. Qual é a diferença entre a ARA e a ACF? A Almeida atualizada, ela tem uma linguagem mais difícil, ela é baseada no texto eclético, ela é utilizada de ecletismo, e ela tem alguns erros de tradução que são desde a década de 60. Por exemplo, só na Nova Almeida atualizada que foram corrigir. Mas aí corrige um lado e fode com o outro. Por exemplo, você pega lá Jó 26 verso 5. Jó 26 verso 5. Jó 26 verso 5, ela fala assim, a alma dos mortos treme debaixo das águas. Só que se você vai para o texto hebraico, não tem a palavra alma. É uma adição do tradutor. E essa tradução, ela se manteve na primeira atualizada, na segunda edição da atualizada, e foi só corrigida em 2017. Só que, ao passo que ela corrige esse texto, ela erra em outro, que é Mateus 7,23, que ela coloca aqueles que praticam o mal.
Só que se você pegar qualquer dicionário de grego, vai dizer que a palavra mal ali, ela se refere a um termo técnico, a descumprimento das leis de Deus no Novo Testamento. Qualquer dicionário que você colocar traz essa definição essencialmente. Então a melhor tradução para anomia é iniquidade em língua portuguesa. E eles trocaram a palavra iniquidade por maldade. Só que iniquidade é ser contrário às leis, né? Não estar em conformidade às leis. Já a palavra maldade ela é mais ampla. A maldade também faz parte da transgressão da lei, sim, mas ela é muito mais ampla. E ali o texto não é amplo, ele é específico, entendeu? Então seria essas principais diferenças. E fora que a linguagem da Almeida atualizada é muito difícil, cara. Ou a traduçãozinha difícil. Alex, gosto muito de hebraico, tenho dificuldade nos verbos. Próximo passo é estudo grego, mas acho mais difícil. Mas tenho esse objetivo de aprender. O grego é mais fácil que o hebraico, meu. 1000 vezes. 1000 vezes o grego é mais fácil que o hebraico. Por quê? Aí sim, ó, o Brandão ganhou um inscrito. Valeu aí, Alex. O hebraico, uma coisa que me deixa muito puto com o hebraico é que assim, o hebraico ele tem a regra e a exceção à regra. Então você tem lá a regra. Pá. Você tá lendo a regra, aí daqui a pouco você vê a exceção à regra. É o que me deixa puto. O Kametz tem som de A, mas em determinado contexto ele tem som de O. Sacou? Ou um bagulho complicado, velho. O Kametz tem som de A, mas em tal contexto ele tem som de O. Então você tem a regra e a exceção à regra. Você tem a terminação feminina, mas aí a palavra tal é masculina e ela tem a terminação feminina. Sabe? É muita coisa assim. É muita coisa assim. Então são muitos detalhes que o estudante mediano ele não vai ficar perdendo tempo. Não vai ficar perdendo tempo. Fora que outra dificuldade do hebraico é tem palavra que tem 20 tradução possível. Não estou dizendo que no grego não tenha. No grego tem palavras que tem mais de 20 traduções possíveis. Só que, vamos lá, vamos pegar a Gênesis 1, por exemplo. Vamos pegar a Gênesis 1. Como é que o Gênesis 1 é traduzido? Do princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Verso 1. Lindo, né? Lindo, lindo. Salve, Celhão, beleza? Lindo, 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 né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Só que Gênesis 1, Bereshit bara Elohim vet hashamayim, na mão do idiota, vai ficar assim, ó. No princípio criaram os deuses gordos. Caraca, velho. Mas como é que virou? Como é que no princípio criou Deus os céus e a terra? Virou no princípio criou os deuses gordos. Como é que isso é possível? Porque o idiota vai pegar Elohim e vai traduzir por deuses. O idiota vai pegar Bará e vai traduzir Bará. Ela significa criar, cortar e engordar. Aí o cara vai lá e traduz por engordar. Entendeu? Então, o hebraico na mão do idiota é uma arma fatal. Vide Romilson Ferreira. Vide Romilson Ferreira. Já o grego não, você tem 2, 3 palavras para dizer a mesma coisa. Então, por exemplo, litos, kefas, litos e petros. Então você tem petros, kefas e litos para significar pedra. Ágape, filéu, eros, 3 palavras para dizer amor. Neos e kainós, 2 palavras para dizer novo. Né? Você tem 2 verbos para dizer a mesma coisa. Né? Fago e estio, comer. Então é muito mais fácil muito mais fácil você aprender o grego, que tem várias palavras que significam a mesma coisa, e aí traduz da mesma forma, do que o hebraico, que uma palavra tem 15 significados. Então o que acontece? O hebraico, eu sempre falo, estuda hebraico depois do grego, porque no grego você aprende a traduzir. Quando você chega no hebraico, você já chega com uma noção de tradução, você já chega com uma noção de, pô, tem que ir com calma nesse texto. Se você pegar um analfabeto funcional e jogar ele para aprender hebraico, ele vai se fuder, cara. E ele vai fazer um monte de besteira. É isso aí.
Celhão, tamo junto. Marco, acho que todas as línguas têm exceções do tipo. Cara, todas as línguas têm. Só que o hebraico é demais, mano. O hebraico é demais. Pega uma gramática de hebraico, toda lição tem a regra e a exceção à regra. Toda. É, cara, Elohim também pode ser tratado como anjos e juízes. Então você pega, Bradocoso. Como é que um idiota traduziria Gênesis 1? Desse jeito, velho. Desse jeito. Então seria um bagulho muito complicado. Muito complicado. Tá? Estamos em 1 hora de live. Muito obrigado a todos. Nem sei quantas pessoas estão assistindo a live, mas quem estiver assistindo, muito obrigado por ter chegado até aqui. Me sinto honrado pela presença de vocês. Peço perdão por desabafar. Hoje eu passei o dia inteiro trabalhando e pensando nessa live, cara. E eu falei, velho, eu tenho que comentar isso, eu tenho que... O pessoal lá das minhas lives já estão acostumado, mas não dá, cara, não dá, cara. Os caras conseguem tirar a gente do sério, sabe? Conseguem tirar a gente do sério. Entendeu? E eu fico muito triste por isso. E hoje eu não falei de Red Pill nem de Terra Plana, né, Braducoso? Não falei de Red Pill nem de Terra Plana. Mas qualquer dia a gente fala. Só puxar o tema, puxa o tema Red Pill, Braducoso, e a gente troca uma ideia. Isso eu acho que talvez eu vou fazer no Sagat Historiador. Beleza? Por exemplo, os caras vêm me perguntar. Não, Marco, qualquer língua serve para traduzir a Bíblia. Só que cada língua tem suas individualidades e suas dificuldades. Isso aí é um fato. Beleza? Não, eu não gosto de fazer esse tipo de desabafo, porque eu também fico irritado e eu sei que eu irrito quem me ouve. E a gente tem mais do que falar, mano. O mundo tá se acabando aí, cara. O mundo tá se acabando em heresia. E a gente tá aqui tendo que ouvir essas coisas, mano. Vocês estão tendo que aí chegar e ouvir o cara falar o que eu falei, mano. Não é fácil. Mas tamo junto. Me cobrem. Cara, me cobrem essas perguntas nos comentários de algum vídeo. Assiste algum vídeo meu, comenta. Pro comentário aparecer pra mim, tá? Porque isso aí faz com que eu pegue o tema que tá em alta, o que vocês estão querendo saber, e eu respondo. Porque é desse jeito que eu trabalho, né? Eu não fico procurando o tema em alta para ficar respondendo. Eu procuro o tema que vocês me perguntam. Porque são vocês que estão comigo, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, faz a pergunta, joga num comentário meu, num comentário de algum vídeo, e a gente mete bronca. Aí, ó. Macedão, sim, ontem mesmo vi um debate horrível, treta demais, faz mal. Não, cara, e debate emburrece, tá, Macedo? Emburrece. Porque a atenção que você tá dando para aquele debate, você podia estar lendo um livro. Podia estar lendo um livro. Podia estar lendo um livro, sabe? Você podia estar avançando. Beleza? Mas eu vou indo aí. Um abraço a todos, tamo junto e fiquem com Deus.